tá? Multiplicação por escalar, você tem que pensar assim, é multiplicação por número, tá bom? Como que eu multiplico um número por um vetor, tá bom? Então eu vou pegar aqui um número, vou denotar por lambda, e vou pegar aqui um vetor do plano. Se fosse do espaço, a mesma coisa. Aí eu quero dizer o que é esse vetor aqui, ó. Lambda V. O que é esse vetor? Tá? Ó, é assim. Para dizer o que é esse vetor, eu tenho que dizer como é o segmento, um segmento orientado que representa ele, né? Ou eu tenho que dizer como é o comprimento, a direção e o sentido, né? É assim, esse vetor aqui, o comprimento dele, comprimento de lambda V é módulo de lambda é igual, coloca aqui, é igual a módulo de lambda vezes o comprimento de V. É isso. Então esse vetor é um vetor cujo comprimento é o módulo desse número vezes o comprimento desse vetor. Ou seja, o comprimento de um segmento que representa ele. Ele tem a mesma direção do vetor V. Quer dizer o seguinte, se você pega uma reta suporte desse aqui, a reta suporte desse, de um segmento que representa esse, é paralela àquela. Eu pego o vetor V e pego um segmento que representa ele. Pego a reta suporte desse segmento. Essa reta é paralela à reta suporte de um segmento que representa esse. É isso. E o sentido? E o sentido? Terceira coisa, o sentido de lambda V é o mesmo de V se o lambda for maior que zero, tá? E é contrário ao de V se o lambda for menor que zero. É isso, é isso. Olha, por exemplo. Vamos pegar aqui um segmento que representa um vetor. Vamos pegar aqui este segmento aqui, ó. Ele representa um vetor V. Ele é o conjunto de todos os segmentos. O V é o conjunto de todos os segmentos que tem a mesma direção, o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido desse. Tá? O que vai ser o vetor 2V? 2 vezes V. Vai ser o V. Olha, eu quero saber, o que vai ser 2 vezes V? O comprimento desse, vou colocar para cá assim. 2 vezes V, eu quero saber, o que vai ser 2 vezes V? O comprimento desse vetor, segundo o que eu escrevi aí, vai ser módulo de 2 comprimento vezes o comprimento de V. Módulo de 2 é 2. Vai ser 2 vezes o comprimento de V. Tá? O comprimento do vetor 2V. Ele tem a mesma direção do vetor V. Então, ele está sobre uma reta suporte aqui, paralela aqui, ó. Pega uma reta aqui, paralela à reta suporte desse, e vai ser um vetor aqui, ó. Tem 2 vezes o comprimento desse. E qual é o sentido? Olha, como 2 é positivo, ele tem o mesmo sentido. Ó. O sentido de lambda V é o mesmo de V se o lambda for positivo.
Então é esse aqui assim, ó. Tá? Pega aqui assim 2 vezes. Esse é o vetor, esse é um segmento que representa o vetor 2V. E se fosse menos 2V, se eu quisesse aqui o menos 2V, o módulo dele vai ser o módulo de menos 2 vezes o módulo do V. O módulo menos 2 o módulo de menos 2 é 2. Vai ser também 2 vezes o módulo de V. Então vai ser um vetor aqui também, ó. Só que, como o menos 2 é negativo, é o sentido contrário. Então esse aqui é o menos 2V. Tá? É isso. É isso. Por exemplo, quanto é o vetor... Como é o vetor meio vezes V? Meio vezes V. É um vetor que tem a mesma direção desse, o mesmo sentido desse, mas o comprimento dele é a metade do comprimento de V. É um vetor aqui, vou desenhar por aqui assim. Esse aqui é o meio vezes V. Ó. É um representante do meio. Menos meio vezes V. Ó. Tá? É isso, tá bom? Então, multiplicar um vetor por um número é isso. O vetor pode aumentar se o número for maior que 1, ou pode diminuir se o número for menor que 1. Ou ficar ele mesmo se o número for o 1, né? Se eu estivesse querendo fazer 1 vezes V, seria o vetor V mesmo. Seria o vetor V mesmo aqui. Ó. 1 vezes V. Então, quando eu multiplico o número por vetor, isso afeta o tamanho do vetor. Afeta a escala do vetor. Né? Você pode duplicar a escala multiplicando por 2, triplicar a escala multiplicando por 3, reduzir pela metade a escala multiplicando por meio. Então, os números sobre os vetores, eles têm um efeito de escala. Por isso que eles são chamados de escalares. Entendeu? Essa é a razão desse nome. Multiplicação por escalar. Escalar é número. Só que como os números têm esse efeito, aí a gente chama de escalar. Né? É isso, tá bom? Então é assim que a gente multiplica número por vetor, ou seja, escalar por vetor. E essa multiplicação tem propriedades também. Vamos ver aqui. Propriedades da multiplicação por escalar. São muito simples. Ó. Se você multiplica, a primeira propriedade é aquela. Se você multiplica o número 1 por um vetor, dá o próprio vetor. Se você multiplica um número por um vetor que já está multiplicado por um número, é a mesma coisa que você multiplicar os números, o resultado multiplicar por um vetor. Se você multiplica um número por uma soma de vetores, esse número se distribui. O número multiplica o primeiro vetor e multiplica o segundo vetor. Se você multiplica uma soma de números por um vetor, também isso se distribui. Multiplica o primeiro pelo vetor e o segundo número pelo vetor. Observem que essas propriedades são aquelas mesmas propriedades que a operação de multiplicar um número por uma n tem, né? As mesmas propriedades que a multiplicação de número por par ordenado tem. Assim como lá na soma também, né? A soma de vetores tem as mesmas propriedades que a soma de pares ordenados. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, professor? Estão entendendo? Hein? Olha, sabe o que acontece? Eu digo sempre nessa matéria. Você tem que ir acompanhando bem cada coisa. Você tem que sair daqui da aula e estudar aquela aula. Você não pode deixar acumular 5 aulas e aí só veio assistir as aulas, não estudou.
Sabe, agora eu vou estudar aquelas 5 aulas, aí já vem a outra aula, você não consegue. O que tem que acontecer aqui é assim, você tem que ir acompanhando coisa por coisa, mesmo as simples, entendendo cada uma delas, porque o assunto vai ficar cada vez mais complexo. Vai se complicando, e aí chega uma hora, infelizmente, chega uma hora que para aquelas pessoas que perderam o fio da meada, para aquelas pessoas que deixaram acumular matéria, chega uma hora que eu vou estar falando coisas aqui, que você vai estar só me olhando assim com cara de bobo. O que esse cara está falando? Vai ser assim, entendeu? Então, para isso não acontecer, não deixa a matéria acumular. Porque quando eu estiver falando lá de mudança de variável na integral tripla, eu vou estar usando todas essas coisas que eu estou falando aqui. Aí se você não entendeu essas coisas iniciais, nem as outras intermediárias, você vai ficar assim, voando, entendeu? Então evite isso, não deixe acumular matéria, vá acompanhando de perto, tá bom? Tá bom? Se você não entender algo, pergunte. Ah, tem vergonha de perguntar nesses microfones. Pergunta no fim da aula, a gente vai aqui para fora, aqui tem um quadro lá, eu explico, tá?